Nesse momento eu gostaria que você, telespectador e quem estiver me assistindo, repetisse comigo 3 números. 7, 8, 3. E agora eu quero que você faça outro esforço. Eu vou falar o mesmo número na mesma sequência, só que você vai falar de trás para frente, ou na ordem inversa. 7, 8, 3. Tente em casa falar do último número para o primeiro. No senso comum, as pessoas acreditam que há apenas um tipo de memória, onde eu lembro o que eu comi na hora do almoço, onde eu estive ontem e se eu sei ou não qual a capital de determinado país. Na prática neurológica, na prática clínica, existem várias. O paradigma de que significava memória mudou há muito pouco tempo. Talvez das áreas da cognição, das áreas da neurologia, foi uma das últimas. E começou na década de 50, quase que por uma necessidade, como última opção para um paciente com uma epilepsia muito difícil de tratar, no qual o cirurgião teve que tirar 2 estruturas que até então pareciam que não tinham função nenhuma no cérebro. Hipocampo. O hipocampo é uma região que fica nessa região do cérebro, na região que chamamos de lobo temporal, e que até então não tinha função. Esse paciente clássico chamava HM e, a partir do momento que ele foi operado, ele não conseguia aprender mais nomes de pessoas, ou se ele não havia conhecido a pessoa antes da cirurgia, ele não conseguia lembrar dessa pessoa futuramente. Portanto, se eu ensinasse para ele qualquer tipo de conhecimento, inclusive sobre quais tipos de memória existem, ele não aprenderia. No entanto, HM, quando aprendia a desenhar, cada dia fazia um desenho melhor. E tinha a impressão, a cada dia que começava o desenho, que era a primeira vez. E não só isso, HM também era submetido a vários estímulos que ele não lembrava e que influenciavam o comportamento. Memória essa inconsciente, que a gente dá o nome hoje de priming. Desde então, de HM da década de 50, a gente percebeu, portanto, que existiam memórias conscientes. A mais clássica é essa, que a gente lembra onde foi, o que eu estava fazendo ontem, quem é o presidente de determinado país, e outras inconscientes, tão ou mais importantes que a própria consciente. Uma delas, por exemplo, é a habituação. Nesse momento a gente está vestindo roupa, no momento que você coloca a roupa você percebe, logo em seguida você esquece. Isso é uma memória inconsciente. O que a gente mais lembra da memória, o que a gente mais fala sobre a memória é essa consciente, essa do dia a dia. E que também não existe só essa de longo prazo, existe a de curto prazo. E é ela que eu fiz você treinar quando eu comecei a falar sobre os números. Quando eu pedi para você repetir sobre os números de forma direta, o que eu estava pedindo é para você manter a sua atenção. Simples. Quando eu pedi para você falar a sequência na ordem inversa, eu pedi para você manter esses números na cabeça, manter temporariamente esse conhecimento para que você pudesse trabalhar esses números. Isso é a memória de curto prazo que a gente chama. E a memória de longo é a pergunta que eu vou fazer agora. Você lembra dos números que eu perguntei?